Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa mais um Star Podcast. Lembrando que a próxima história pode ser a sua, viu? Olha, que a gente quer agradecer de antemão a todos vocês que têm compartilhado, que têm aí fazendo jus do Star Podcast. Afinal de contas, é feito por você e pra você, não é verdade? É verdade. E agradecer muito aí todo mundo que tem se inscrito no YouTube, no Instagram, compartilhado com os amigos. Por favor, continue, que nos ajuda e muito. Tá crescendo ou tá manter os 400 mil ainda? Não, tá crescendo e acho que a gente vai ter boas surpresas no mês de fevereiro, né? Pra gente passar pro público aí, né? Opa, muito bacana, viu? Olha, a gente não pode deixar de agradecer os nossos parceiros, viu? Como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o varejo atacado é aqui. A Semiplan Genética e ATF, sêmen e cortes e leite das maiores centrais do mundo. O cartório primeiro e segundo ofício com a doutora Pamela Barros, agora em novo endereço, viu? Olha, sem contar que ela é titular no segundo ofício e ela é interina no primeiro ofício. E olha, tá sensacional, tá um espaço bonito, agradável, ela preparando para você. Hein? Tá parecendo que é empresa privada agora, né? É, ficou muito bonito. Qualidade de atendimento, tá? O atendimento, eu já fui lá, excelente o atendimento, as pessoas muito preparadas, muito prestativa e rápido o atendimento. Parabéns mesmo. Muito bacana. Gente, a Ruralis, compra e venda de imóveis rurais, urbanos. Vamos falar com o César. Quer economizar e comprar algo sério? Ou você não vai comprar aí trocando gato por lebre? E é tão difícil, né? Você compra e chega na hora de passar a documentação, você percebe que você caiu na furada ou comprou algo ainda que tá todo enrolado e você vai perdendo noite de sono. Então procura alguém sério, a Ruralis aí já tem vários anos trabalhando, né? A pessoa séria, idônea. E outra coisa, né, Freitas? Hoje a agropecuária bombando, né? Então quer investir, invista em terra. Em terra, não é verdade? A União Farma, a farmácia do Edeilson, sua saúde em primeiro lugar. Gente, você pode ligar lá, preço competitivo, igual ou até melhor do que os preços no centro da cidade. Então você liga lá na União Farma, manda um direct lá na página do Instagram, União Farma, e você vai estar aí economizando comprando lá. Não só remédio, mas também tem toda uma linha de perfumaria. Atlética Academia, Academia do Lisandro, Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, que há mais de 2 décadas servindo Cacilândia. Foi no médico, ele pediu uma bateria de exames. Você sabe onde você vai? Lá no LIB. E também está construindo, viu, investindo em Cacilândia, fazendo um espaço bacana, e novo, para atender o pessoal. Cara, eu fico tão orgulhoso de ver as pessoas que moram aqui em Cacilândia, que tem empresa aqui em Cacilândia e investem aqui em Cacilândia. Não investe fora, investe aqui na nossa cidade, acreditando, né? Que nem o pessoal, o Paulo Coelho investiu pesado ali na entrada de Cacilândia, né? Isso dá um orgulho pra gente imenso, né? Muito bacana. O Cleiton também investiu pesado aqui, muito, né? Então isso é muito bacana. E o LIB investindo ali na Laudomiro Ferreira de Freitas, fazendo baita do investimento. Isso é muito bacana. Parabéns mesmo. E o que eu acho bacana, né? Ele foi na contramão de todo mundo, né? Ele formou os filhos fora e todos os filhos estão voltando para Cacilândia para prestar serviço e trabalhar na cidade, né? Então é um empresário que já há décadas acredita na Cacilândia, no passado, no presente e está já pensando no futuro na nossa cidade, né? Eu acho que tem que abraçar um cara desse, né? Porque realmente é alguém que se importa, não é um gafanhoto migrador, né? Vem, suga, vai embora, manda todo mundo embora, muito pelo contrário, né? Olha, e também, gente, o Bora Beach, ó, Bora Beach, um sucesso. Olha, tem um pessoal lá ganhando até Bolsa Atleta, viu? Falar de Bolsa Atleta, a nossa vice fica feliz, né? Porque ela que tá por trás disso aí tudo. E olha, o pessoal do Bolsa Atleta já estão ganhando título aí pra fora no beach tênis. Então todo mundo aprendendo lá no Bora Beach. E também, gente, olha, o Laborde, nosso amigo Luizinho. Vai vir aqui? Vai vir aqui, vai falar um pouquinho sobre leite, né? Vai falar, esse problemão aí da importação de leite, ele vai estar discutindo com a gente. E já vai trazer uns queijos para nós. Opa, bacana. É ele que vai trazer? Ele que vai trazer. Misericórdia, Senhor. É bom que a gente come dobrado, né? Opa. Né?
Gente, o Cleito Auto Center, suspensão, pneus, som e filme, pelo telefone 67981310761. Sem contar, gente, olha, o carnaval tá chegando aí, você vai viajar, vai levar sua família pra praia, pra pular carnaval no Sambódromo, e você sabe, né, você pode ficar na estrada, chovendo muito, você não olhou como é que tá a suspensão e os pneus do seu carro, então faça aí um check-up antes, para você não ter surpresa. E sem contar que ele tem ossos profissionais e tem um preço bacana ainda de vídeo para você, viu? E também, gente, o Paulo Coelho já disse aqui, né, o nosso amigo Luiz, doutor Luiz Arthur, falando, alguém que investe em Cacilândia, torce por Cacilândia, o filho também tá trabalhando com ele, tá formando, tá voltando para trabalhar com ele, isso é muito bacana. Rações proteinadas, sal mineral e defensivos de pastagem pelo telefone 679-9975-8447. E ele ainda tá firme no CrossFit? Tá firme. E na academia também ou não? Só no cross? Não, no cross e na academia. Na academia também? Uhum. O mês que vem eu vou começar, hein? Essa história eu tô vendo desde dezembro. Eu ainda fiz o compromisso de te pegar aqui ainda. Hein? Mas eu só vou depois que a gente comer um queijo coalho aqui, viu? O dia que a gente comer um queijo coalho, eu vou. Tá fechado aí. Gente, olha, estamos com ele hoje, gente. Olha, veio de fora para somar com Cacilândia, viu? Para somar com o pequeno, médio e grande empreendedor em Cacilândia. Tá dando um suporte aí muito bacana. Ele é o Edson Bobadilha, é isso mesmo? Edson Bobadilha. Olha, bacana. Desde já a gente quer te agradecer. Veja aí, a sua biografia é bastante extensa. A gente vai estar aqui aprendendo com você. E aí, desde antemão, a gente quer agradecer por estar dizimando parte do seu dia, que é corrido. Trabalhar na prefeitura não é fácil. Tem toda hora uma cobrança aqui, a colar, gente, tudo quanto é lugar, e muito desvio de função, principalmente na área que você está. Eu tenho certeza que isso acontece, não vai ver se não tem tempo para você. E arrumar um tempo para a gente, né, Luiz? É verdade, né? Agradecer, né, por você estar colocando uma parte da tua correria aí, né, da tua agenda no História Podcast. Obrigado mesmo. A honra é minha, viu? Quando eu cheguei aqui em Cacilândia, um dos primeiros programas que eu ouvi foi inclusive o do Rodrigo, que ele veio no começo do ano passado. Verdade. E ele falou meu nome, eu estava participando, até mandei uma mensagem ali ao vivo, ao vivo não, né? O do Rodrigo foi ao vivo, não foi? Foi ao vivo, isso. E aí eu mandei uma mensagem, aí vocês até comentaram, o Freitas falou assim, vou convidar para vir aqui. Eu falei, tô pronto. E é uma honra, de fato, vir conversar com pessoas. Acho que o propósito do podcast é principalmente o estreitamento de laços, né? Um vínculo muito bacana. Verdade. Fico muito feliz porque vocês fazem um excelente trabalho aqui. Obrigado. E é um trabalho, é uma semente que vocês plantam, especialista em semente é você, né, Luiz? Mas é uma semente que vocês plantam aqui, que quando a gente senta e para assistir um programa, a gente não percebe aquela hora e meia, como aconteceu o do Luiz Namba, o do Rodrigo, da Sumara, do Corino, 2 horas de programa. E eu falo para vocês, eu assisto, viu? Eu assisto. Sou seguidor, desde que conheci o trabalho de vocês, passei a assistir, final do ano fiz a tarefa de casa, assistindo novamente o que o Rodrigo falou, para saber se aquilo que ele esperava, vocês falaram muito sobre desenvolvimento com ele, e fiz minha tarefa de casa olhando, percebendo, fazendo o checklist ali do que ele disse que era esperado e do que nós conseguimos fazer. E ouvir isso de você, além de nos dar muito orgulho, a gente ter esse feedback teu, poxa, nos motiva ainda mais a trabalhar, né? Então, muito obrigado mesmo. A gente faz assim de coração, de dedicação, não tem nenhum fim lucrativo, é só para nossa sociedade, né? Então, brigadão pelas palavras, nos motiva ainda mais. Eu que fico feliz, viu, Luiz? Obrigado mesmo, Freitas. Eu queria entrar assim num assunto já que eu vejo vários secretários que sentaram na tua cadeira falarem, eu estou aqui há 30 anos, né? Falarem sempre a mesma coisa. Nós vamos trazer agora uma grande indústria para Cacilândia, não sei quantos empregos. Agora mesmo o Freitas citou os nossos patrocinadores, né? Então hoje de tarde, me preparando para conversar com você, né, e com o Freitas, eu tive essa noção. Se a gente pegar só nossos patrocinadores, as pessoas que nos ajudam, que colaboram com a gente, cada um tem 5, 6, 7 funcionários, tem outro, que é o Laborde, tem 60 funcionários, né? E
conversando com eles informalmente, eles já estiveram aqui no podcast, e no dia a dia, são todos amigos da gente, todos reclamam a mesma coisa, que não tem mão de obra em Cacilândia. Como é que eu vou trazer uma empresa grande se nem mão de obra, uma pequena empresa nós vamos ter? Não é fora da realidade, não é jogar para o público uma ilusão, né? Se a gente é exportador de mão de obra para Paranaíba, para Inocência, para o Aporé principalmente? Luiz, acredito eu que existe uma percepção, e eu vivi isso, por exemplo, lá em Ribas do Rio Pardo, existe a percepção de que, vindo uma grande empresa, que quando ela entrar em operação, pela chaminé vai sair dinheiro. Existe uma sensação, eu não gosto de usar muito o termo falsa percepção, mas existe essa sensação de que as pessoas pensam que quando essas empresas chegam, todo mundo da cidade vai ser empregado, todo mundo vai ganhar bem, todo mundo vai ter dinheiro, quando na verdade a empresa ela vem, o que aumenta? A arrecadação do município, sim, né? Dentro do ICMS, o ICS estão mudando agora os tributos, mas exige esse aumento. A prefeitura, quando ela está bem estruturada, quando ela anda bem, porque não é uma regra, ela sabe fazer o investimento, ela sabe fazer o trabalho de política pública, ela consegue fazer sim esse dinheiro girar dentro da cidade, ela consegue fazer a cidade desenvolver, crescer e desenvolver. Mas o que acontece? Muita gente de fora, a realidade, vou falar o que eu vivi em Ribas do Rio Pardo. Estive em Ribas do Rio Pardo bem no boom, na fase principal ali, do meio para o final da construção da Suzano. Era um lugar onde uma mulher, ela não conseguia sair sozinha no mercado, ela não podia sair com uma roupa mais à vontade, porque existiam muitos operários dentro da cidade. O que a gente passa aqui em Inocência vindo, que a gente passa ali pela rodovia ali, em Ribas do Rio Pardo era dentro da cidade que acontecia aquilo ali. E era assustador. E o que oscila com isso? Além da cidade que ela pega, que ela faz a arrecadação, e ela consegue aplicar, investindo no patrimônio, investindo nesse formato de crescimento, mas existe um índice crescente de criminalidade, existe uma sobrecarga na estrutura pública da educação, na saúde, existem coisas que eu posso garantir, eu digo por vivência, eu não consigo imaginar o que o meu colega, o Edmilson Junqueira, que é aqui de secretário de desenvolvimento aqui em Inocência, possa estar vivendo, porque Ribas já era uma cidade que tinha uma média de habitantes alta, era 20 mil, né, semelhante a Cacilândia, e recebeu 10 mil. Agora, imagine Inocência, que era 7, está recebendo 10 mil. Né? O número de pessoas que está vindo de fora é maior do que a da população. E essas coisas que elas acontecem, elas impactam no crescimento, não necessariamente no desenvolvimento, né? Que daí a gente sempre fala, diferença entre crescimento e desenvolvimento. A cidade, ela cresce, ela incha, mas não significa que ela desenvolve, principalmente nessa fase. Então, assim, o município, ele sofre inicialmente com a violência, muita gente de fora, culturas muito diferentes. Então, você está andando na rua ali, você vê pessoas com semblantes, com características diferentes daquela que você é acostumado a ver na rua. Às vezes, uma forma que você olha pode gerar um atrito. Entre eles, já existem, são seres humanos, eles têm esse olhar de julgamento. E isso acontece. E como é? E aí eu sempre digo, as pessoas falam, essa empresa grande vem, eu falo, gente, por que eu penso numa empresa grande, sendo que eu tenho tantas médias empresas? E aí eu não sei, não combinei com vocês antes, eu posso falar nome de empresas aqui? Pode, fica à vontade. Fica à vontade. A Pluma Agroavícola, por exemplo, que emprega hoje aproximadamente 300 colaboradores. O frigorífico também, que tem um número de colaboradores, o próprio Luiz. Essas empresas, elas já estão aqui, elas geram emprego e elas já correm atrás de colaboradores, né, que a gente estava comentando. Agora, imagina chegar aqui uma empresa que vai precisar de 3 mil funcionários,
3 mil colaboradores. A cidade ela sofre esse impacto, esse inchaço, né? Vamos usar esse termo. E na ponta do lápis, o que se corre durante esse tempo são riscos. Porque a empresa, quando ela ficar pronta, depois da fase de construção, essas pessoas elas vão embora. O que vai ficar na base da empresa geralmente são técnicos, né? Dependendo da área, serão técnicos que vão ficar. E aí toda aquela dificuldade que foi implantada ali, por exemplo, sobrecarga na saúde, a sobrecarga na educação, tudo aquilo que foi provocado a crescer de forma instantânea, vira um desafio depois para lidar, que é o que Ribas e o Pardo está vivendo. Acabou a fábrica, muitos colaboradores, muitos que ajudaram na construção ficaram lá. O índice de criminalidade em Ribas é triste, é assustador. Algumas coisas, eu vi isso acontecendo em Três Lagoas também lá, 10 anos atrás, quando Eldorado, quando a gente conversou com o capitão da Polícia Militar, que antes era de Inocência, agora tem Cacilândia. Ele falou para nós dos números assim que eu fiquei espantado, era 26 ou 28 policiais que ele comandava lá. Imagina! Para essa sobrecarga aí de pessoas que vieram de fora. Como faz uma contenção de distúrbio? Como é que faz uma GLO, né? A garantia da lei. Porque em situações normais já é pouco. Imagina com esse fluxo de pessoas que já vem com essa mentalidade perigosa. Sim, já tem essa cultura de ser perigoso, né? A gente precisa tomar muito cuidado, e eu penso muito nas minhas palavras antes, porque de fato são pessoas, são trabalhadores, eles estão vindo, mas a família deles está em outro local. Muitos vêm, deixam os filhos, as esposas e vêm buscar o dinheiro. Mas também vem aquele que está tentando uma nova vida, que no lugar que ele estava, ele não tinha um bom relacionamento com a sociedade, carinhosamente falando, e ele vem, e quem está empregando ele ali, só quer que ele coloque um tijolo em cima do outro, só quer que ele arruma uma armação, ele serve para esse tipo. Mas depois que acaba, ele não consegue se colocar. E aí aquele desvio de conduta, quando ela se agrava com o uso de bebida, com o uso de entorpecer. Você vê tanta casa de prostituição, tem ali na rodovia indo para Três Lagoas, tem um hotel, um prostíbulo, 2 hotéis, um prostíbulo. É uma coisa absurda. E se vocês... Mas sabe o que acontece? Eu também acho absurdo, mas eu acho absurdo no ponto de vista moral e social. Mas se não houver isso, o índice de estupro de vulnerável será extremamente grande, porque não tem como conter. Você entendeu? É necessário que haja, porque é como se fosse uma válvula de escape para evitar isso. Vira quase uma política pública. Se você olhar hoje saiu uma matéria, acho que no Campo Grande News, o Toninho Coflap, o prefeito de Inocência, fala isso. Não que eu concordo com isso, tá, Luiz? Eu deixo bem claro que eu também não concordo com isso. Mas quando a gente olha, e aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, novamente, a gente toma muito cuidado, nós estamos falando de pessoas, é um momento de oportunidade, existe a oportunidade nesse ramo, e eu vi em Ribas, eu vi tanta coisa em Ribas que quando eu cheguei parecia absurdo, e eu fui embora, que a gente começa a conviver com isso, que até aos nossos olhos torna-se um pouco comum. Em Ribas do Rio Pardo eu entrava numa loja de cosméticos, não era para comprar um pente, né? Como nós tínhamos muitos cursos na área lá em Ribas do Rio Pardo, eu ia na loja de cosméticos, eu via uma profissional, uma garota de programa, ela entrava ali com um sutiã de bojo, com um short super curto, com a barriga de fora, e tá tudo bem. Ela entrava, comprava o produto dela e ia embora. E ela saía do lado da loja de cosméticos, tinha uma conveniência que estava sempre cheia, passava ali, já cumprimentava um ou outro ali, e era o comum. Em Ribas do Rio Pardo, eu disse no começo que uma mulher, uma esposa, uma mãe, ela se sentia um pouco constrangida, ela tinha que ir no mercado. Eu lembro disso, que existiam uns horários assim que eram um pouco mais favoráveis, no meio da manhã, no meio da tarde, que ela conseguia ir fazer o mercado, porque era uma coisa assustadora. Mas oportunidade para quem? Para essa profissional que ganha, que acaba vendo nisso uma oportunidade, né? Então, esse olhar, né, e aí eu usei o termo política pública, que acaba se tornando até. Eu vejo assim que, eu quero ver, por favor, a tua visão, é a visão da Prefeitura de Cacilândia, né,
através da tua pessoa e do Rodrigo, você deve conversar muito sobre isso, mas eu vejo que essa monocultura do eucalipto, isso aí é para empobrecer cidade. Isso eu vivi lá em Brasilândia, lá, né, em 95, eu morei um ano, depois vim para Cacilândia. Então, eu vi Brasilândia empobrecer, eu vi Ribas do Rio Pardo empobrecer, e falo o porquê. Santa Rita do Pardo é a mesma coisa, Três Lagoas é a mesma coisa. Três Lagoas talvez seja uma das cidades mais violentas, né, no Mato Grosso do Sul, e uma das causas é esse crescimento desenfreado. E eu não vejo geração de riqueza para as pessoas, eu vejo geração de riqueza para as empresas, ou no singular, né, para a empresa, não no plural. Então, isso me preocupa muito. E eu vejo aqui em Cacilândia quantas e quantas famílias perderam os seus empregos por causa da monocultura. Se eu começo a arrendar 1, 2, 3, 10, 20 fazendas, eu tenho um funcionário de uma empresa dessas para cuidar, né? Principalmente a fogo, que vão cuidar, ficar numa torre de observação para ficar. Então, eu tinha 3, 4 famílias trabalhando naquela propriedade, né, pecuária ou agricultura, o que seja, que consumiu em Cacilândia, acabou. Vão para outro município. Ou vêm e fazem o caminho inverso, vêm para a cidade, né, ficarem mais pobres. O custo para se manter para a municipalidade vai se tornar maior. Então, eu queria saber, assim, realmente o que vocês estão pensando sobre isso, porque eu não vejo progresso. Vejo progresso para uma empresa que é multinacional, que é chilena, né? Isso é muito legal, né? Agora aí progressa mais no singular, muito pouco no plural, né? Eu penso o seguinte: ainda essa semana eu fui abordado por 2 pessoas que abordaram exatamente o mesmo tema. Posso falar até os nomes, né? O Silas, do atual presidente do Sindicato Rural, e também o nosso colega, o Cândido Candinho, que hoje está ali com a turma da Frucamp, está chegando com a laranja aqui, e falaram muito, bateram nessa tecla e me fez pensar realmente naquele instante, porque deve-se sim pensar no uso e ocupação do solo, não apenas por isso, tá, Luiz? O meu olhar é que as pessoas elas precisam vender o seu produto e precisa fazer com que as pessoas pensem a longo prazo. Isso pode virar uma pauta de política? Até pode. Por exemplo, o pessoal, quem que veio aqui em Cacilândia, realizou um talk show, fizemos um talk show, vieram o presidente e o vice-presidente da Reflore, a maior associação de plantadores e consumidores de floresta plantada na área do Brasil, mais de 1.200.000 hectares plantados, uma associação. Eles são, ali dentro tem associado a Bracel, a Suzano, a Arauco, todos os big players aí na área, eles vieram aqui falar dos desafios, das oportunidades. Eu abri a porta, recebi, montei um projeto, eu inscrevi esse projeto para o Prêmio Cidade da Prefeitura Empreendedora, porque eu abri a porta para quem veio aqui e falar assim, olha, isso aqui é uma oportunidade. Aí eu fui atrás do pessoal do amendoim. Gente, vamos fazer um parecido com o amendoim? Está na minha pauta, vamos fazer um com a laranja? Vamos fazer isso com todos os setores que estão ocupando essa área, essa nossa área rural aqui em Cacilândia? Por quê? Porque o eucalipto ele chega oferecendo uma coisa pro dono da fazenda: dinheiro. É o seguinte, você vai ganhar tanto por hectare, você faz um cálculo, mas na hora que eu for embora, né? Na hora que eu for, não está até descrito ali, nós estávamos comentando ali antes de começarmos o programa, ali falando, os ônus. Sim. Por quê? É um risco. Ele vai embora, ele vai deixar o solo agredido. Muito. Ele vai deixar o solo agredido. As aguadas acabadas. Ele vai deixar ali um desequilíbrio ali. Sim. E aí eu falo isso, quando o pessoal da floresta veio falar sobre isso no talk show, eles falaram assim, gente, não seca. E aí eu falo assim, bom, concordo ou discordo, vamos pensar o seguinte: onde tem pasto, o consumo de água não é igual onde tem, no mesmo hectare que vai ter
quantas 1000 árvores plantadas. Então, óbvio que vai existir esse desequilíbrio, esse consumo vai acontecer, porque uma árvore ela demanda muito mais que o pasto. É matemática, né? Então fala assim, esse dono dessa terra, ele tem que ter essa consciência, que o pH vai alterar, vai existir o desequilíbrio, que ele vai deixar um monte de toco, ele vai ter que destocar depois, ele vai ter que corrigir o solo. Isso que eu queria tocar nesse assunto com você, que você tocou. Foi num ponto nevrálgico aí. A pessoa que arrenda a terra, eu quero ver como é que vai fazer para reformar o contrato. É isso. Com o desmate, ficou os tocos ali. Quem que vai tirar toco de 1000 hectares, de 500 hectares? Mas nunca que vai fazer isso. Quem que vai investir em cerca e vai investir em cano, né, para levar água para os bebedouros? Mas ninguém tem essa condição. Então, você vai estar refém de uma empresa. Mas aí eu falo para você, Luiz, aí quando eu sento com o Ed da Frucamp, quando eu tenho a oportunidade de sentar com o pessoal da Fundecitrus, gosto muito, esses dias eles estiveram aqui, e eu fico muito feliz porque quando a gente acessa essa turma, eles falam, eu vejo com muito bons olhos mesmo de, gente, vocês precisam ficar aqui, vocês precisam colocar a raiz de vocês aqui, porque de fato, a laranja, a água que ela consome, ela praticamente ela devolve. A laranja, ela tem ali o fluxo do carbono também. A laranja, ela tem muitos benefícios. Eu estou falando só solo, eu estou falando do plantado. O número de trabalhadores é maior, bem maior. O número de pessoas. Em contrapartida, o que a laranja paga por hectare é muito menor. O valor agregado Então, eu preciso fazer o dono dessa fazenda, esse latifundiário, vou usar esse termo, eu preciso fazer ele pensar. O que você pensa para daqui 40 anos? Mas não, porque daqui 20 anos encerra seu contrato ali e depois você vai ter mais quanto para você recuperar a área que o eucalipto. Mas quanto tempo você vai gastar para você, depois que acabar seu contrato da laranja, depois que acabar seu contrato da amendoim? Eu acho que o poder público, Edson, tinha que fazer o seguinte raciocínio que eu já vi em outros países. Eu já vi no Uruguai e na Argentina. Eu estudava na fronteira, então para mim eu ia muito lá, né? Eu estudei em Uruguaiana, na PUC, então tinha muito acesso na fronteira. Eles não proibiram o plantio, mas eles restringiram o plantio. Passando solo. Então eu acho que faz todo sentido. Nós não queremos proibir, mas restringir, não deixar como está hoje, né? O risco... Até para você ter laranja, você ter eucalipto, você ter boi, você ter leite. Exatamente. Se uma coisa está ruim, a outra está boa. Sim. É uma média. Agora não pode ficar esse monopólio. Fica uma coisa aberta aí, pode pegar e arrendar 90% de Cacilândia. Isso é um erro mortal. Dentro da uso e ocupação do solo, né, que existe hoje em Cacilândia Estados desatualizado, né, o nosso plano diretor, todos os nossos manuais aqui, eles estão arcaicos, totalmente defasados e estamos em estudo justamente para conseguir organizar isso. Sim. O que me preocupa dentro de uma monocultura, aí sai o Edson, secretário de desenvolvimento, entra o Edson, secretário de meio ambiente, né, eu sou desenvolvimento e meio ambiente, que é uma praga que dá em uma monocultura, como aconteceu com a laranja, sim, ali em São Paulo, ela destrói o PIB, ela destrói a arrecadação, ela quebra, ela desemprega. Aí uma região inteira sofre. De uma forma assim absurda. Então, esse risco, seja no eucalipto, eu não sei se vocês sabem, né? Por exemplo, o eucalipto, ele é da mesma família da goiaba. Da goiabeira. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sabia. O eucalipto é da mesma família da goiabeira. Então, como se fala, por exemplo, da murta? Imagina se descobre uma praga na goiaba que pode ir para o eucalipto. Como aconteceu, a murta, a cítrica de dentro da cidade, aqui um pezinho de limão que a gente tem que tirar tudo, para tomar nosso tereré, como que faz supressão da goiaba por conta do eucalipto? E imagina o risco que se corre. E aí, com esse olhar meio ambiente, eu consigo ver isso claramente, da importância da alimentação. Ribas e o Pardo se preocupou, por exemplo,
não se pode existir nenhuma cultura no tamanho superior a 25%, se eu não me engano. Então é o teto. E só para vocês terem uma ideia, eles fizeram levantamento da população arbórea da espécie do ipê. E Ribas teve que controlar o plantio do ipê. Nossa. Por conta desse risco. Então, assim, existe o IP, todas as espécies, elas entram dentro desse estudo, porque precisa se controlar. E as pessoas não entendem, né, Edson, não pensam a longo prazo, que você restringindo a área, né, você vai ter muito maior valor agregado. Uma coisa é você ter um município para você usar e acabar. Outra coisa, você tem uma pequena parte dele para você arrendar. Então, o valor agregado vai ser muito maior. E outra coisa, que todo mundo está rindo, está achando bom, é porque está no início de um projeto. Depois que acaba, que as pessoas vão embora, eu quero ver lá em Inocência. Eu passo lá a cada 10 dias, ou até menos, eu passo ali. Fico olhando aquele monte de hotel. Quero ver o que vão fazer com aquele monte de hotel. Daqui a 3 anos, quando acabarem, né, acho que é 2027, fazer o quê? Mas é por isso que as imóveis, Edson. Um amigo meu foi comprar 2 anos atrás, o pastor Mauro, foi comprar um terreno para fazer uma outra igreja lá. E chegou lá, era 80 mil mais ou menos. Quando ele chegou lá, que era o boom, né? 300 mil pediram para ele. Hoje, já me falaram que os imóveis já estão desvalorizando e muito. Desvalorizando e muito. Os aluguéis estão caindo. Eu vivi isso, tá? Eu cheguei em Ribas do Pardo. A minha parte da minha história, né? Eu sou de Campo Grande e eu fui professor do Senar por muitos anos, rodei o Mato Grosso inteiro. Deixa eu colocar o contexto para onde eu quero chegar. Eu andei o estado inteiro, Mato Grosso inteiro, dando aulas pelo Senar, pela aprendizagem rural. E durante a pandemia eu tinha um filho recém-nascido, era um propósito que eu tinha, é estranho, eu falava com Deus que eu não queria mais viajar quando meu filho nascesse, quando o Gabriel nascesse, e o Gabriel nasceu em 2019, quando o Gabriel estava fazendo 6 meses, em março, a pandemia ela estourou e acabou. Então, nem que eu quisesse viajar, eu poderia. Então, óbvio, né? A pandemia, mas o que eu pedi para Deus aconteceu. Não da forma que eu gostaria, sim, mas aconteceu. E ali eu fiquei durante 2019, 2020, 2021, 2022, estudei, fui estudar, fui entender outras coisas. Eu era professor de sala de aula, tive que me reinventar. Ainda bem que eu sou da área da tecnologia, então ajudei muitos colegas a montar ensino EAD, ensinei muitos colegas a construir sites. Eu fiz várias coisas dentro do meu conhecimento de cadeira, né, de faculdade, que a minha área é comunicação e TI, e eu fui fazer. Quando foi em 2022, eu falei para minha esposa assim, olha, eu preciso voltar. Eu estava trabalhando, eu era diretor de marketing de uma das maiores lojas de materiais de construção em Campo Grande. E aí eu não estava me adequando assim, o valor, eu achava que eu estava ganhando pouco pelo tanto que eu pensava ali dentro. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre pensei muito de forma resolutiva. Então, um problema para mim, ele não é um problema, ele é algo que tem que ser solucionado. E eu consegui implantar. E aí eu falei para minha esposa assim, Campo Grande, não vou conseguir ver o valor do tanto que eu invisto em mim. Até hoje eu estudo muito. Quem me segue em rede social vê. Todos os dias eu acordo 4h30 da manhã, eu estudo das 4h30 até as 5h30 da manhã. Eu estou fazendo uma outra pós-graduação e eu invisto muito em mim. E eu falei para minha esposa assim, eu acho que Campo Grande não vai conseguir dar esse valor que eu acredito que eu tenha. E não por, né, o cara sim, não é... Sim. Mas você tem que se valorizar, né? Mas eu percebia isso, eu falava assim, por que quando eu vou dar aula nos municípios do interior, poxa, eu vejo as pessoas me recebendo, eu vejo as pessoas vendo, valorizando, e aqui em Campo Grande eu sou professor, mas são muitos professores, eu sou mais um em sala de aula. Não preciso usar disso, eu sei que eu consigo. E eu falei, minha esposa, olha, eu acho que eu não quero mais ficar aqui em Campo Grande. Mas também foi uma conversa que eu tive dentro de casa que Deus ouviu. Por quê? Naquele mesmo ano, 2022, um colega nosso, até um parente, um tio nosso, entrou em contato comigo e falou assim, Edson, estou aqui com o gerente do Senac de Três Lagoas,
eles precisam montar uma base aqui em Ribas, porque a Suzano fez uma compra muito grande, e o Senac precisa trazer um coordenador pedagógico para cá. Eu já tinha sido coordenador do Pronatec, já tinha tido experiência em coordenação pedagógica. Ele falou assim, entra agora e se inscreve no processo seletivo. Eu falei, tá aí. Participei do processo seletivo, fui. Para mim, o Senac, o peso da camisa do Senac, eu sempre respeitei muito o peso da camisa do Senac. Em Campo Grande, eu sempre me senti muito pequeno dentro do Senac, porque existem muitos especialistas dentro do Senac. E aí eu falei assim, vou fazer. Não criei tantas expectativas, sabia do meu potencial, mas eu falei assim, uma cidade igual Ribas, que imagina quantas pessoas que podem estar lá, que buscam também essa oportunidade, pode ser muito mais viável para o Senac colocar alguém de lá. E eu passei no processo, fui para Ribas do Rio Pardo, assumi a coordenação do Senac, e ali em Ribas do Rio Pardo, ali, eu passei a ver vivenciar muitas coisas, onde a gente chegava e via a política acontecendo assim, dentro do Senac, dentro do local que a gente estava implantado. E nós tínhamos essa percepção, eu sempre tive essa percepção. Quando eu fiquei lá em Ribas, lá, e eu passei, foram quase 2 anos que eu fiquei lá, trabalhando muito, eu não consegui em 2 anos alugar uma casa em Ribas. Eu consegui em 2 anos alugar em Ribas um quarto, que era um quarto com o banheiro do lado de fora, eu dividi esse banheiro com mais 3 operários, eu pagava R$800. Num quarto. Um quarto. Esses dias ainda eu coloquei no meu store, o quarto era a Eternite, era uma parede verde no tom eu não sei se aparece aqui, no tom, quem vê vocês aí, nesse tom verde oliva, mais ou menos ali, da parede que está aqui atrás, muita mancha de gordura, tinha gente que cozinhava ali dentro ali. Nossa. E a dona falou assim, não pinto, entrego do jeito que está e você me devolve do jeito que você usar. R$800 por mês. Simples assim. Fiquei 4 meses, eu chorava muito, porque eu olhava e falava assim, gente, como que eu estou conseguindo? Fui muito resiliente. Sim. Deixei, antes disso, como eu não estava encontrando, porque quando eu encontrava uma casa, era R$4.000 o aluguel. Ô Edson, mas para a gente ser bem pontual, essa experiência que você teve em Ribas do Rio Pardo, com a baita de uma empresa lá, de uma indústria de celulose, você achou que desenvolveu Ribas do Rio Pardo? Até hoje eu falei com um pecuarista lá de Rio Pardo, viu? Que tem uma fazenda bem grande lá. Ou não, é uma coisa benéfica apenas para a indústria. Mas não seja político. Eu posso falar abertamente, eu posso falar tranquilamente isso, porque, como eu falo, eu sou muito amigo do Luiz, do secretário de desenvolvimento lá. Durante a minha estada lá, trocaram o secretário de desenvolvimento, eu acho que, se eu não me engano, foram 3 vezes que trocaram o secretário de desenvolvimento, só nos 2 anos que eu estive lá. Como eu falei, existe aquela percepção do dinheiro entrando na cidade, a prefeitura comprando carro, construindo patrimônio da prefeitura, a prefeitura arrecadando. O ex-prefeito de lá entregou a prefeitura com caixa, se eu não me engano, próximo a 51 milhões acho, de reais ainda em caixa, que ele não conseguiu gastar, vou usar, né? Não conseguiu investir, né, Freitas? Ele não conseguiu. E assim, a sensação que eu tive é de que, a sensação que eu, ainda quando eu vou lá, é de que quem tinha uma casinha na cidade continua morando na mesma casinha. O funcionalismo público teve o concurso, aumentou, acabou, né, tendo essa linha, era muito defasado lá, assim como eu faço esse paralelo muito parecido com Cacilândia, era muito defasado o quadro de funcionalismo público lá em todos os aspectos. Teve esse renovo, teve construção de novos prédios, teve ali aquela expansão na parte administrativa da prefeitura, porém, aos meus olhos, como Ribas do Rio Pardo, não sei se vocês sabem, é o 4º maior município em extensão territorial do Mato Grosso do Sul, né? Corumbá é primeiro. Ribas do Rio Pardo, ele faz divisa com Camapuã, com Nova Andradina, Nova Alvorada do Sul, Santa Rita do Pardo, eu não vou lembrar, são 10 municípios. Então, mesmo que a instalação, o plantio cresceu
absurdamente, ainda ficaram produtores de gado, ainda ficaram outros, a laranja também está se instalando lá. Então, esse manejo, lá a monocultura, ela foi, a aparência da monocultura acabou existindo porque muita gente acabou migrando, mas tem ainda os confinamentos, ainda tem muita área ainda de outras culturas lá, mas porque Ribas do Rio Pardo é grande. A sensação que eu tive, respondendo a sua pergunta, é de que a cidade, ela cresceu em tamanho, chegaram novos moradores, mas eu percebo que os Na antigos... verdade, ela inchou, né? Os antigos, as casas, os bairros, as pessoas não evoluíram. Então, a mesma rua, a mesma casa, ainda achei engraçado que o mesmo buraco que eu caía quando eu morava lá Aquela ainda música, tá lá. né? Na mesma rua, no mesmo banco. Não houve dentro de algumas áreas ali, nem ali dentro do município ali. O saneamento básico melhorou? Não vi. Sim. Então, assim, não vi, que fique claro, não vi, não sei se teve, eu não vi. Sim. Então, essa sensação do desenvolvimento do longo prazo, como eu fiquei pouco tempo lá também, então não tem tanta, né, tanta não, mas essa tua visão, eu concordo, porque eu vivo passando lá, e Inocência, eu estou vendo a mesma coisa. Inocência não tem a mínima condição de abrigar aquilo lá, não tem infraestrutura. Foi quando? Sexta-feira eu passei em Inocência, vindo de Três Lagoas, e eu cheguei 6 horas da tarde. Quem disse que eu ando? Não anda. Não anda, tá tudo parado ali. Agora fala para mim, Arauco vai ficar pronto. Vamos falar do vizinho. Eu acho que depois, se a gente puder até voltar para Cacilândia, vou até... Mas é legal. Vamos dar exemplo. A fábrica está sendo construída. Por que ela está sendo construída em Inocência? Vocês sabem por que é Inocência? Primeiro por política, e depois porque ela está próximo a Jarribas, você vai fazer uma ligação. É como se fosse uma filial. Ela está sendo construída do outro lado do rio, que divide a Inocência do Três Lagoas, é o rio onde ela está sendo construída. Ela está sendo politicamente, aí esse sim é a oportunidade que o governo, dentro do perfil do municipalismo, que o Azambuja trouxe e o Riedel tem tentado manter. Inocência, se colocasse do lado de lá, Três Lagoas teria mais uma grande arrecadação, e Inocência, embora estivesse na beira ali do lado de lá, não veria. Mas, em contrapartida, e eu procuro ser muito respeitoso, todo o quadro de engenheiros que vão trabalhar ali estão a 120, com a nova estrada que vão fazer, vai ser, se eu não me engano, 120 quilômetros de Três Lagoas. Dificilmente vão ficar morando ali em Inocência. Sim. Ou seja, a base da fábrica, quando ela entrar em operação, não vai. Se voltarem, aí muita gente fala, mas a gente vai conseguir ter ali um reflexo disso, vai vir aqui para Cacilândia. Eu, Edson, acho um pouco difícil. Por quê? Porque quem vem para trabalhar, já vem de uma cidade com um fluxo maior, ele chega aqui em Cacilândia, ele vai buscar o marasmo, ele vai buscar ali talvez uma tranquilidade, ele vai buscar ali uma qualidade de vida diferente, mas a mesma distância para ele vir para Cacilândia, ele está indo para Paranaíba. Mas as pessoas qualificadas, as pessoas que ganham mais, que podem gastar na cidade, vão estar em Três Lagoas, não vão estar em Inocência. Ou Paranaíba, porque daí eu consigo ver isso, porque Paranaíba, ela não, mas pelo que você acabou de falar, eu concordo, o lazer, onde é que está? Plenamente. Está lá em Três Lagoas. Então, assim... Só que assim, a gente estamos comentando aqui, eu só estou observando vocês conversando, porque eu só estou assistindo, né? Estou vendo vocês trocar ideia aqui. Participe. Mas assim, olha só, a gente está falando muito dos problemas aí, né? Que eu acho que criaram-se também uma doutrina, e isso está virando eco e chegando até os secretários dos municípios em região. Se você pega uma empresa que está gerando 12 bi, né? Ela não é uma empresa que daqui 20 anos ela vai querer devolver a sua terra, porque ela vai continuar precisando, ela não vai ficar só 20 anos. Então, quando você pensa assim, poxa, daqui 20 anos o toco vai ficar lá, todo mundo vai embora, não que eu seja contra, né, você ter ter várias culturas, ter várias fontes de renda de vários outros segmentos, tanto na agricultura, pecuária e também na indústria. Só que pensar assim é quase que uma doutrina que alguém
politicamente criou, e isso a gente estamos repetindo isso, a gente tem que tomar esse cuidado. Sim. Empresa nenhuma vai investir 12 bi e para ficar 20 anos. Sim. E ela precisa de terreno, ela precisa continuar. Isso é uma empresa para 100 anos ou mais, ou para nunca mais acabar. Não, mas o que a gente... Frei, aí agora vamos lá. Aí aonde que está? Qual é o papel seu em tudo isso, uma cidade empreendedora? Porque isso está refletindo hoje em Cacilândia, tanto aqui como a galera do Goiás que está, querendo ou não, desaguando aqui, tanto Inocência está desaguando aqui, mas qual é o papel do Senar dentro de um projeto que está sendo criado ainda, tá bem assim, ainda está meio que no esqueleto, né? Pelo menos as informações que eu tenho, está bem no esqueleto, mas é para consolidar. E qual que é o papel para a gente não cometer os erros que Inocência está cometendo, porque a gente só estamos falando dos erros, né, até agora. E aí, agora é o seu papel. Sim. O que você está pensando para não ter o erro de Ribas, para não ter o erro de Inocência? Qual é o seu papel junto ao Rodrigo em relação a isso? Assim? Porque senão a gente fica assim, muito... Patinando, mas lá foi assim, estão dizendo que isso vai ser assim. Mas assim, se a gente parar, sentar, acho que a conversa é um pouco mais embaixo, né? Freitas, a colocação ela é pertinente, mas eu digo assim para você. Daqui 20 anos, o que se pagou vai ser corrigido. Daqui 20 anos, esse proprietário, ele corre riscos. Sim, e vou ter que limpar a sua área para plantar nela de novo. Uhum. Eu vou pagar menos. Daqui 20 anos ela vai estar valendo mais, porque a tendência é se valorizar. A terra, quem compra a terra não erra, né? Já falava um bordão de um corretor em Campo Grande. Quem compra a terra não erra. A terra ela tem a tendência a se valorizar, mas lá na frente vai vir esse desafio, tem que se pensar. Então, a empresa ela não veio para plantar só 20 anos e depois, mas daqui 20 anos a empresa ela vai ter um desafio ali de renegociar com o produtor. E eu não, até onde eu vi que Três Lagoas já tem quase 20 anos, é quem vai responder isso primeiro. Quem recebeu primeiro esses investimentos vai começar a responder daqui a um tempo, e a gente vai ver o reflexo disso. A diferença é que as cidades menores, elas vão acabar ficando um pouco refém disso, né? Porque Três Lagoas, se um proprietário de terra ele falar não quero, um frigorífico pode se interessar, outra cultura pode se interessar. Agora, fazer esse manejo de cultura no município como Inocência, geograficamente instalado, pode ser que seja um desafio um pouco maior. Agora, eu acho que é quase uma utopia, porque já é muito... É quase que um sonho realizado ter trago uma empresa para a Inocência do calibre que é essa empresa. Né? Pensar que outra daqui 20 anos vai surgir... tá ali já há 100 anos, não surgiu, né? Então pode ser que daqui 100 anos surja outra. Sim. Não, já surgiu já. Em Bataguaçu. Em Bataguaçu surgiu. Quando a gente pensa, porque eu falo assim para vocês, eu tenho isso. Que Bataguaçu está do lado de São Paulo, o fluxo é diferente, a geografia é completamente diferente. Do lado de Brasilândia. Você tem uma geografia completamente diferente do que o Inocência. Não, eu tô falando. Tem problema com a cultura, porque é o seguinte, o que acontece, Luiz e Edson? O que está acontecendo? As empresas estão vindo, só que talvez as políticas públicas, por falta de tempo talvez, ou por esse negócio, 2 anos trocaram 3 vezes o cara. Poxa, 1 ano é pro cara esquentar e sentir que ferramentas ele tem na mão para começar a trabalhar. Você tá entendendo, Edson? Você tá ali, tem 1 ano que você tá aí. Vamos tirar o cara agora. Peraí, agora que ele começou a entender o que é Cacilândia. Exatamente. Né? Qual a ferramenta que você tem? Eldorado tem quantos anos? A Eldorado, eu acho que vai fazer, é isso que eu estou falando. Eu acho que ali da VTP, que eu acho que chamava antes de ser Eldorado. 15 anos? Eu acho que são quase 20 anos. Eu acho que a Eldorado é um... Então vamos pegar Eldorado, para resumir a nossa... É uma das primeiras que a gente vai ver o que vai acontecer. Eu acho que é a Fibria e depois vem ele. E você acha que eles vão entregar? Não é. O problema não é esse. O problema é que está 20 anos a Eldorado. A Fibria é mais antiga. Eu acho que beira 30 anos a Fibria. Né? Quem que desenvolveu Três Lagoas? Então... A mesma questão que você falou, que estava a casinha lá, continua a casinha lá. Né? Não vejo isso. Agora, o que desenvolveu a indústria? A maior fonte de renda do JBS é o Dourado. Então, né? mas essa é a questão, tá, Luiz? O que eu penso, aí né, vamos tentar fazer uma conexão aqui.
o município, quando ele arrecada, porque onde é que as pessoas veem o impacto disso? Dentro da prefeitura. Sim. Que é ela quem arrecada. A arrecadação da prefeitura, ela cresce e ela quem... Se uma prefeitura ela tem essa preocupação de desenvolver políticas públicas para o crescimento, para o desenvolvimento, então ela vai investir no quê? E aí eu fico muito feliz, agora a gente entra com os 2 pés aqui em Cacilândia, quando eu tenho um prefeito que fala, eu preciso investir na base, aumentar o número de vagas nas escolas, nas creches, aumentar o número de leitos nos hospitais, aumentar a nossa infraestrutura, mapear os lugares de potencial crescimento do município, trabalhar o papel, aí sim, falar de uso e ocupação de solo, de plano diretor, pensar na base. Por quê? Vem a empresa amanhã para cá, uma empresa como a Arauco chega ali em Inocência, ela senta ali e fala para o prefeito, me dá aqui, deixa eu escrever esse plano diretor para você, do jeito que eu preciso. Sim, vem aqui, me dá. sem dúvida. Ela, e tanto, né, que Ribas, eu vivenciei isso, e hoje eu vejo ali muita gente usando os memes, falando que a Arauco é a prefeita de não sei, prefeita Arauco. Vai ser um discurso da oposição, né? Isso. Na verdade é isso. E aí, assim, não, mas quando a gente para fazer uma análise, não deixa de ser uma verdade, porque de fato ela precisa ter a estrutura que seja favorável a ela para a instalação. É isso aí. Então eu falo, quando eu vejo o Rodrigo falando sobre a importância do hospital, a importância do concurso, que agora a gente vai conseguir abrir o nosso concurso aqui na prefeitura. Teve agora esse final de semana, né? Não, o concurso teve da Câmara, esses dias atrás, aí a gente está com o processo seletivo da educação. Acho que esse assunto do eucalipto foi muito bom, esclarecedor, e eu vejo que a gente é muito questionado todo dia, eu sou, o Freitas é, as pessoas estão muito preocupadas com isso, e foi bem esclarecedor. Eu queria bater num outro assunto com você, que é Cacilândia. A gente vive aqui em Cacilândia de pequenas e médias empresas, né? O que a prefeitura está fazendo para desenvolver, para abraçar essas empresas, né? É a minha primeira pergunta. E a segunda, que todo mundo fica questionando, é em relação a terrenos, para elas se virem para Cacilândia, se fixarem aqui. Queria te ouvir essas 2 questões. Eu fico feliz, eu ando hoje, acho que todos percebem isso, que Cacilândia, o comércio, o varejo, tem muita loja reformando, tem muitas pessoas. Está ficando bonita a cidade. O que vocês falaram ali sobre o Linauer, ali é uma família que eu gosto demais, trabalho ali pertinho do Luan ali, jogo bola com o Luan, converso com o Lucas ali. Tive a oportunidade, hoje eu falo assim, eu tenho. Já virou sócio da BB? Você já virou sócio da BB? Ainda não. Ó o Thiago, ó. O Thiago. Thiago... Agora são 2 Thiagos. O Sumida tá lá ainda, né? O outro que tá como gerente, mas o Thiago presidente da BB é o Thiago. O Muranaca não, né? Não, Qual o Bruno Muranaca. Do Thiago. Não, eu sei qual o Thiago você está falando. Sim, sei. O presidente da BB é o outro Thiago, o que está mais tempo, não que chegou agora, né? Faz dias que eu estou falando que eu quero ir lá na BB, lá, que eu quero conhecer a estrutura lá. Não conheci ainda por falta de oportunidade. Às vezes eu muito bacana, vai a galera vir aqui, estão investindo e está crescendo, viu? Vale a pena. Acho que vamos cobrar 120, vai dar um reajuste, mas você tem piscina, você tem sauna, você tem beach tênis, você tem tênis. Mas R$120 por família. Por família, isso dá... Você tem piscina, se você sai num lugar para ir num clube aí fora, você vai pagar R$50, R$60 por pessoa. Né? Aqui você vai pagar... Para usar tudo isso mais um pouco... R$20, dependendo, R$25, tanto de gente você tem em casa, né? Esposa, marido barato. E um filho, R$40. A bebê, na verdade, está sendo de graça. uma mãezona, né? Está sendo uma mãezona. Não paga o custo, não paga... Os caras pensavam 120 conto, ele não paga a manutenção da piscina se ele tivesse em casa. Não mesmo. Então, retomando, as empresas, a gente anda, a gente olha, percebe. As pessoas investindo. Vocês falaram do Paulo Coelho. Acho lindo ali aquela forma ali que ele colocou ali, muito, muito, muito bacana. Gente, do outro lado, aquela rotatória ficou linda, porque a gente tem ali, vou falar os nomes, tá, gente? Eu não sei se pode. Lógico, não pode. A gente tem o Heitor, uma garagem linda, com aquela vitrine enorme de vidro ali, com muito carro, ele coloca os carros ali. Eu passo namorando o carro ali toda vez. Momento ali, ele coloca. Eu ainda falo, um dia eu vou ter coragem de ir lá e levar aquele Jeep branco que ele tem ali,
que ele tem um estradeiro ali, coisa mais linda ali. Lindo. Uhum. E tem uma caravana lá, já viu aquela caravana? linda demais. Oh. Aí você tem a Agroline, que investiu pesado também em fachada. Do lado a gente tem a Brasol. E você viu que é uma fazenda extremamente eco, ela produz energia para tudo aquilo lá, abastece os carros de energia, né? Free, tá no free ainda, e os caras estão... Eu sentei semana passada com o Luiz. O Luiz é um irmão para mim. Gosto muito da Anitta, gosto muito do Celso. E para mim, eu falo assim que a amizade que eu de Cacilândia, que eu olho todo dia assim, eu falo, pô, deixa eu ver se tá tudo bem com o Luiz ali. Jogando bola com o Luiz, vi ele machucar o joelho, depois eu vi ele aprontando, caindo, machucando de novo o joelho. O Luiz não para e ainda assim tá trabalhando. Eu falo muito com ele. Domingo, acho que domingo, sábado eu estive com ele, fui lá na casa dele lá fazer uma visita rápida. E eu falo, voltando, aquela rotatória ali é o perfil que eu vejo assim de, olha como que Cacilândia está ficando ainda mais linda. Porque você pega numa rotatória bem na entrada da cidade, você pega uma rotatória que já é bonita por si só ali, aquele paisagismo ali naquela área ali, foi muito bonitinho, ficou muito bacana, muito bem planejado, a instalação daquilo ali ficou magnífica, mas você pega ali, aí você entra para a cidade, você vê ali a farmácia, que ali logo na esquina de baixo, você vai descendo, você vê desde lanchonete, restaurante, conveniência, um posto de utilidades ali, você vê uma praça, você vê ali, daí você vê do lado de lá uma pub, você vê um lava-jato, você vê um auto center. A gente vai entrando em Cacilândia, a gente vai vendo instalações. Aí não vamos fingir, né, virar a cara, mas tem ali a instalação da UBS, que mesmo que ela está ali no entrave, mas é propósito de ser entregue, então ali vai ser um posto de saúde ali. Próximo à feira que está, o prefeito esteve agora, esses dias atrás, com o senador Nelson Trade, que se comprometeu a enviar recursos para a reforma daquela, ali tá horrível, daquela área. Horrível. E é uma tristeza. Aquela parte ali, ela não faz parte do desenvolvimento. Muita gente pergunta, poxa, Edson, aquela feira ali, você não vai mexer nela? A feira do produtor, ela entra no eixo turismo, ela faz parte da pasta onde a Sumara... Só tem que cobrar da Sumara. Mas assim, a gente percebeu que existiu ali um manejo ali que ficou um pouco triste ali, fizeram uma associação bem fechada ali, não aceitam pessoas, ficou a feira, e aquela feira, ela não tá uma feira que poderia ser, que os meus olhos se enchem, eu sou apaixonado. Tinha que ser noturna aquela feira. Eu sou apaixonado 15 anos atrás, a Cacilândia toda ia lá, hoje não vai ninguém lá. Você sabe um sonho que eu tenho? Assim, eu posso falar aqui abertamente, e eu quero até que, se for possível, que todos os envolvidos, que a CAT, principalmente o prefeito, imagina aquela feira reformada, funcionando, naquele quarteirão de baixo montar um espaço de food truck, uma área de alimentação ali, para que a gente tenha aquele problema da lanche do trailer que não pode ficar aqui, que não pode ficar ali, uma área ali que a gente concentre os food trucks ali, próxima ao UBS, ou seja, vai ser uma área de alimentação que vai funcionar de maneira permanente, e você vai descendo ali, você vai chegar na cidade. Não, acho legal isso aí, não te cortando, mas se fizesse isso já no prédio que já existe, naquela feira, porque tá sobrando guichês lá. Não, mas porque eu de vez em quando eu vou lá comer um pastelzinho. A proposta da feira, ela funciona muito bem para o produtor, e eu acho que ela tinha que ter como principal foco. Se você pega o tanto de... Se ela funcionar como mercado municipal igual em Campo Grande? Tanto de pequenos produtores, mas ainda existe a Feira Central, Freitas. Sim, verdade. Entendeu? Então, assim, eu falo, ali, se a gente trouxer os pequenos produtores ali para aquela feira, e fazer uma feira que pode sim ter esse perfil de mercado, de ter sempre ali ela aberta. Você tem um shopping à noite, numa quinta, sexta-feira à noite? Então, mas aí eu penso o seguinte, se a gente consegue usar a feira e ter como uma feira, como o pastel, pode ter o espetinho, mas a gente tem um espaço onde todos os food trucks vão poder estar ali. Não que não possa usar também a área da feira, sim, mas a gente poder ter um espaço ali para os trailers, para o pessoal ambulante chegar ali e se instalar, uma área, sim, segura, ficaria muito lindo, estilo
Aí ficaria a feira do produtor para você fazer sua feira, para você ir lá comprar suas verduras fresquinhas ali, e você jantar ali, poderia ter ali dentro um pastel, alguma coisa, mas ali do lado de fora ali, você também tem uma estrutura ali, inclusive para o próprio feirante também atravessar a rua, ir lá comer um lanche, comer um espetinho, sim, e você ir descendo. Aí o Luiz perguntou sobre a cidade em si. Hoje, a gente vê a cidade crescendo em todas as áreas. Você vai no Jardim Campo Grande, você vai ali no Jardim Campo Grande, você vê comércio. Você vai aqui é Minas Gerais. Aqui. Não, né? Minas Gerais é aqui. Aqui é São Vicente. Então, Imperatriz do outro lado da rua, São Vicente, Minas Gerais. Aí, aqui em Minas Gerais, comércio, você é um comércio aqui na região. Você vê na Vila Pernambuco, você vê em todos os cantos da cidade pessoas investindo. O que dá uma gratidão muito grande, porque as pessoas elas estão acreditando em Cacilândia. E são pessoas daqui, que eu falo em todas as minhas entrevistas. Gente, eu vejo uma Cacilândia, vivo uma Cacilândia que não condiz com a Cacilândia que às vezes eu vejo nos noticiários, nas publicações de impacto do município. Sim. E eu tenho falado isso, eu falo assim, gente, a gente precisa olhar para a Cacilândia, Freitas, Luiz, eu peço o apoio de vocês. A gente precisa enxergar essa Cacilândia e falar dessa Cacilândia que a gente vive. A Cacilândia que a gente ouve, às vezes, no jornal, que tem o buraco, tem o... Cacilândia não é só buraco, né? Não é só cano estourado. Eu vejo que se bate, essa pauta, e assim, a pauta sensacionalista, ela existe justamente porque ela é a que dá audiência, mas eu falo assim, a gente não pode se pautar exclusivamente nesse formato. Não, mas aqui no História Podcast acontece uma coisa completamente diferente. Você vem falando. Eu falo assim, a gente tem o maior orgulho de Cacilândia, né? Eu criei família aqui, casei aqui, fiz casa aqui, meu escritório é aqui. Então a gente tem o maior orgulho e a gente tem que ser assim. Sim. Falar mal nunca, falar bem de Cacilândia. Cacilândia é uma cidade bacana, aí eu falo, boa. Imagina um amigo meu, um grande amigo meu ele estava vindo, ele estava vindo de Três Lagoas, ele passaria aqui, porque ele iria para Chapadão, depois ele iria para Paranaíba, eu não lembro qual foi o trecho que ele faria, e ele passando, e quando pegou a notícia, a rádio, a frequência, ele falou assim, poxa, Edson, eu estou ouvindo aqui a rádio, cara, a cidade é isso mesmo que eu estou ouvindo na rádio, cara, poxa, parece que é um caos. Não, cara, não é. Quando você passar aqui, você para que eu te levo para você ver os lugares, a cidade ela tá... Janeiro acaba sendo, na questão visível, né, estrutural... É como que a cidade, cresce o mato mesmo, porque tá chovendo, período de chuva cresce. E você não tem como podar, porque tá chovendo, mas você bota os caras na rua. Mas no fundo da minha casa, no fundo do meu quintal, o mato não tá muito baixo, não. Sim. Porque esses dias eu fui inventar de bater enxada e o jeito que você bate nasce mais ainda. Mas eu falo, Cacilândia não é só isso. E a gente precisa falar de Cacilândia. Eu vi a fala da Sumara, muito bonita. Eu gosto demais da paixão que os nossos gestores têm. O Rodrigo fala de uma forma muito apaixonada. A Sumara, eu vejo o Zé Donizete, as pessoas que eu tenho convívio aqui dentro de Cacilândia, que são pessoas que me empolgam a todo momento. Edson, infelizmente a gente está chegando no final, mas eu preciso ser bem assim, eu queria... Ele tem que voltar para poder falar. Mas eu queria fazer umas perguntas que você fosse... Eu só posso, Luiz, rapidamente finalizar a fala da sua pergunta. Nós temos hoje aqui em Cacilândia os atrativos. Primeiro, o Cidade Empreendedora, ele veio para estruturar, para buscar a vocação do município, para que a gente possa dizer para todos os empreendedores, gente, investe nisso, porque nós temos dados relacionados a isso. Então, o Sebrae ele tem feito um trabalho magnífico aqui. Nós também temos uma empresa que foi contratada para consultoria aqui, chamada Adeleste, que tem feito um trabalho magnífico aqui de levantamento, foi feito um mapeamento do município de bares e restaurantes para que a gente tente se associar na Abrasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Nós estamos em estudo para
ter aqui uma cidade, como se fosse um corredor gastronômico para o município, nós estamos buscando a vocação de Cacilândia, o que é que a gente pode investir no varejo, o que eu posso falar para uma pessoa que me procura, falar, Edson, eu quero investir, eu estou com dinheiro, eu vou fazer o que aqui em Cacilândia? Para que essa pessoa invista, mas a gente já tem visto as pessoas investindo no varejo aqui, eu fico muito feliz. Nós temos terrenos, nós temos o Antônio Corte, que quando nós assumimos foi um desafio muito grande, era uma licença ambiental no Imaçu que estava parada, já estava vencida, todos os lotes estavam quase vencendo, os últimos venceram na metade do ano passado. Nós fizemos uma repactuação para quem tiver interesse de ficar, e quem não tiver, alguns entregaram os lotes, outros nós faremos a reintegração pelo fato de que os empresários não se manifestaram. E nós vamos fazer o quê? A drenagem já vai ficar pronta, o asfalto vai ser entregue ali, nós faremos a inauguração daquela área ali, que foi pensada para o empresário de Cacilândia. Quem vem de fora, olha e fala assim, nossa, mas esse terreno é pequeno. Quando o empresário de Cacilândia, ele tem a oportunidade de montar ali uma pequena autoelétrica, ele mexer com calha, mexer com a parte de serralheria, mexer com a parte de... Ali tem, e nós temos o próprio ali... viveiro, né? Lógico. O viveiro, nosso grande Mas parceiro... não pode ser uma coisa mais robusta, como ser um local para profissionais liberais? Olha, a localização... Porque eu vejo assim, muitos profissionais liberais alugam. Quem sabe começam a investir lá. É porque a gente tem que pensar o seguinte, a localização ali... ela não chega a ser tão favorável. Nós faremos ali um acesso por ali, vai entrar na cidade ali, por baixo ali, por trás ali, né? Não, mas a gente ali, começando com uma base, vai desenvolvendo. Não, pega o Jardim Oliveira, não valia nada. Hoje é uma fortuna, né? Então, acho que é por aí. Esses dias atrás... Porque a gente tem que qualificar por cima, não é por baixo. Exato. Né? Esses dias atrás foi um serralheiro lá, falou assim, rapaz, eu fui lá, eu vi o tanto de serralheiro que tem, vai ser meu concorrente. Eu falei, tem coisa melhor do que isso? Primeiro, você vai ter ali sua serralheria aqui, vai ter um outro ali, vai te provocar, você lógico, vai poder atender, você vai melhorar. Exato. Mas eu acho que o que tem que ser cobrado do empreendedor é exigir que se monte algo vistoso para a cidade. Porque a chegada mesmo ali, em frente à antiga Cibrazen. Tomara que suma aquilo lá, né? Cara, os tratores estão muito próximos. Opa, assim, do lado, quem está chegando do lado direito, uma marginal, o comércio tudo bonitinho, né? Tirando algumas oficinas que estão deixando muito a desejar, mas os outros estão quase na rodovia com o do outro lado. Entendeu? Aqui dali, assim, já ganharam um puta de um terreno legal, bacana, são empreendedores, mas, cara, daqui a pouco estão montando na rodovia. Nós temos, então, o terreno. A gente tem, além do Antônio Corte, também temos o Chico Farinha ali na frente do cerco ali, que é uma área também muito bacana. Eu consegui desarquivar ali uma solicitação de empresário muito bacana aqui de Cacilândia, eu gosto muito, o Rogério Amaral, da Florestar. Ele solicitou, um cara que ele está investindo aqui dentro da cidade, ali na João Cristino, ali ele tá fazendo um escritório muito bacana, e aí ele quer a área lá para ele colocar o viveiro dele também lá. O viveiro dele é de mudas, não igual as mudas do outro viveiro, que eu também quero levar lá. O viveiro que está programado para o Antônio Corte, eu queria muito levar lá para o Chico Farinha, porque eu penso que lá, principalmente no fundo ali, que é próximo ao mar de reserva, ficaria muito mais favorável pelo tamanho, sim, e pela possibilidade ali. Como ele vai trabalhar fácil acesso, 3 km da cidade. E linhas de crédito? Hoje o que nós temos, tá? Nós temos uma lei de incentivo e benefício, está muito defasada, ela é de 2013. Nós reescrevemos, está na Procuradoria. Nós estamos aguardando a análise jurídica para publicação, e além da lei de incentivos e benefícios do município, nós também temos a lei de liberdade econômica, que nós também queremos fazer a publicação também. Por quê? Porque nós queremos que o empresário, ele daqui primeiramente, ele tenha acesso sim a incentivos, a benefícios dentro daquilo que é possível para o município.
nós também queremos ver pessoas de fora olhando o Cacilândia como uma oportunidade de investimento. Nós já temos feito, já estamos fazendo, como eu falei, ano passado nós fizemos um talk show de desafios e oportunidades para o setor florestal. Não era somente quem queria investir na floresta, mas quem tem um restaurante, quem tem uma área um restaurante que fornece refeição. Hoje nós temos o seringal, nós conseguimos trazer o seringal de volta. Vai ter que ter outro programa, né, para a gente conseguir tocar todos os bairros. Mas, no primeiro semestre consegue a votação dessas leis que você acabou de falar? Sem dúvidas, tá dependendo de análise jurídica. Eu já queria ter virado o ano com isso aprovado, porque nós temos diversos índices dentro do governo do estado também que dependem dessas leis, que dependem da boas notícias, né? E outra boa notícia que eu acho que você pode nos passar é em relação ao sistema S, que tem linhas de crédito. Sim, a lógica é a seguinte: o sistema S não tem além do Cicobi, o S das cooperativas, né? O S das cooperativas, sim, possuem linha de crédito dentro do sistema de cooperativa, mas o sistema S em si, ele não tem ele não funciona como... Ele se abstém dessa responsabilidade. Não é o know-how do... Então, só que o que eu acho, assim, só pra gente encerrar mesmo, assim, porque o assunto tá legal. Acho que entrou num assunto que eu queria desde o começo. Né? Mas esse vai voltar. Falou muito de fora. Pede desculpa pros nossos ouvintes. Não, mas é até bom o pessoal conhecer e saber que você foi tem um muito bom legal, que a gente colocou um assunto, Edson, que não está em pauta, assim, publicamente. Sim. E eu acho que isso ajudou muita gente a pensar. É porque você está doando algo para alguém, mas você tem que ver se essa pessoa já tem um estudo para aquilo, porque o que se deram, tipo assim, é seu, é tama. Eu entreguei uma carta Fizeram consulta, isso, entendeu? Eu entreguei uma carta consulta pro pessoal, falei, gente, todo mundo que quiser, eu preciso do preenchimento. Quase ninguém conseguiu preencher o mínimo da carta consulta. Coloca um projeto. O que você apresentou para você ganhar esse terreno? O cara não quer criar um porco, criar um carneirinho legal, porque nesse espaço que vocês estão dando, dá para fazer isso. Não. Não dá? Não, Freitas, não. Deve ser outra coisa. A área que nós temos eu falo aquela lá na frente, aquela lá no fundo. Nenhuma? Empresarial. Só que deve haver um pequeno frigorífico, você não pode. Você está falando da fazendinha que você está falando. Você quis bater nessa pauta aí. Fazendinha é um desafio. Hoje não é mais o desafio da minha paz, porque agora com o agronegócio, com o agronegócio, a Fazendinha ela foi para o agro, né? A Cíntia, a Cristina, a grande parceira nossa, é a diretora do Pequeno e Médio Produtor, ela está arbitrando ali na Fazendinha junto com o Carlão e a equipe. Mas a proposta, por exemplo, um frigorífico, um laticínio, algo assim, nós também podemos ter em estudo áreas para implantação desses estabelecimentos aqui também. Você vai fazer uma pequena fábrica de queijo, você não precisa de um grande espaço, né? Eu, de novo, fazer o nosso grande amigo Sonélio, a Selenir também, que também faz produtos derivados de leite, que estão no perfil de agroindústria, eles vendem aqui na região, vendem aqui em Cacilândia, e são produtos que estão rodando o estado inteiro aí, praticamente aí. Sim. Nós temos áreas sim, e eu peço, podem me procurar, o nosso telefone 92000-9200. Melhor Instagram, fala Instagram, telefones não vão salvar. Sala do Empreendedor Cacilândia, CEDEMA Cacilândia, né, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente Cacilândia, Casa do Trabalhador, todos esses Instagrams, você consegue chegar até mim, chegar até o meu contato através dessas redes sociais. É importante que se deixe muito claro, o nosso interesse é investir primeiramente em Cacilândia, no nosso povo, nas pessoas daqui. Nosso interesse maior é ver quem é daqui, o buffet da nossa colega Nara, isso aí. Isso é bacana. O buffet, o Bora Beach também, enquanto empresa de lazer, todos os nossos grandes parceiros aí, ou também os desconhecidos, né? Não vamos falar somente para não ficar parecendo que a gente só ajuda quem é amigo. Todos, nós estamos recebendo todos. Esses dias foi uma pessoa... a gente tinha que trazer, sabe o quê? Uma concessionária para cá. A única cidade que não tem concessionária é Cacilândia. Mas a gente tem que trazer. Porque, o porquê. Como o nosso prefeito falou outro dia em uma entrevista, é muito pertinente. Nos colocarmos bem na divisa com Goiás,
nos colocarmos bem na divisa com Goiás, traz alguns desafios que, não vou falar inviabilizam, mas dificultam assim, a conta fechar. Quando uma concessionária ela vem, ela quer saber o fluxo. Se for veículo pequeno, ou caminhonete, uma concessionária como nós temos aqui em Chapadão, por exemplo. Várias ali. Nós temos alguns desafios, porque em Goiás, o veículo em Goiás ele tem um valor um pouco mais baixo que aqui. Então, assim, uma concessionária, para ela vir, ela tem que ter um pouco mais de certeza. E aí, então, é um desafio. Eu acharia muito bacana. Eu queria trator, eu queria implemento. Quantas pessoas têm que sair de Cacilândia para ir a Três Lagoas, Chapadão, Jales, para fazer revisão? Quando eu tô aqui, quando eu tô em Três Lagoas, nossos eventos aqui, junto ao Sebrae, junto a todos os nossos parceiros ali, eu falo muito isso. Vai investir em Cacilândia, que eu tenho certeza que a cidade que nós estamos construindo hoje absorve qualquer investimento. Mas nós temos essa realidade de que precisa se pensar na ponta do lápis ali. Não adianta o cara vir, eu dar até um incentivo para ele ali, um terreno, a renúncia de uma receita para ele conseguir ficar ali sem precisar pagar um tributo. Mas não adianta, porque ele não sabe nem para onde vai. Se ele não tiver exato, aí chega aqui, o Luiz não vai lá comprar, o Luiz prefere ir lá no Goiás comprar, o Freitas prefere ir lá em Três Lagoas. Aí esse cara, mesmo que eu dê incentivo, ele vai ser mal falado, porque vai falar aí, deu um negócio pro cara e o cara não conseguiu. Não dá para trazer o Edson no segundo semestre, tem que trazer no primeiro. O Edson, a gente quer agradecer novamente, tá? Muito bom. Infelizmente ou felizmente, né, nosso tempo já ultrapassou todos os limites aqui, né? Mas vamos começar no próximo, né, de onde a gente parou. A gente quer te agradecer, eu acho que você tem muito para somar. Né? O Edson é meio bico doce, né? Assim, fala macio, né? O Edson é preparado, né? Ele não enrola, ele fala direto. Isso é muito legal. E eu acho que é isso bacana, né? E eu acho que o Cassiano tá precisando de alguém assim que já rodou, né? Rodado no bom sentido. Uma visão de fora da cidade. Uma visão de fora para poder perceber, né? E somar. Né? Eu acho que você veio para somar, a gente fica muito feliz com você aqui. Embora que a gente não tem muito contato, né? O contato nenhum quase, né? Mas assim, a gente fica muito gratificante e fica feliz que você está lutando, né? Já está começando a conhecer as pessoas e que tem realmente potencial para ganhar aquilo. E eu acho que você vai voltar para poder falar dos resultados, dos desafios e o que você já conquistou aí para os empreendedores de Cacilândia. Tá bom? Fico feliz. Luiz, muito obrigado Freitas, o Leandrinho parceiro, sou fã do trabalho do Leandrinho, posso deixar publicado aqui que legal. O quanto eu gosto de ver os trabalhos que o Leandrinho faz também. Vocês são pessoas sensacionais e o Bico Doce ele fica muito mais fácil quando nós sentamos com pessoas que também têm conteúdo, que também pensam positivo. Críticas são sempre excelentes, porque são elas que nos provocam. Estou à disposição, a hora que vocês chamarem, eu vou vir correndo com muita honra, porque eu amo essa cidade e é aqui que eu quero estar daqui todos os anos possíveis para dizer assim, era um desafio, nós falamos e vencemos, mas nós conseguimos. Conseguiu. Isso muito obrigado pela honra. Fica muito feliz. A gente fica muito feliz porque o seu sucesso vai ser o sucesso de todos os empreendedores e a cidade cresce com isso, né? Muito. Obrigado, Edson. Gente, viesse com o Edson, olha, ele é um cidadão sul-mato-grossense, né? Morou em tanta cidade, a gente não deu nem pra falar um pouquinho da biografia dele, mas no próximo a gente estamos devendo para vocês, vamos falar. E não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixa aquele like e, por favor, compartilhe aí com os seus amigos, tá bom? Papo tão bacana que a gente teve, né? Vale a pena se inscrever no nosso canal. Isso aí. Story Podcast. A próxima história pode ser a sua. Tchau, tchau. Muito bom. Vamos gravar aqui? Pô, moçada, vocês... Obrigado de verdade.